Como que a gente vai escolher uma stack para nossa próxima aplicação? Cara, todo mundo vai te falar na internet que, assim, existe uma stack adequada para o problema que você quer resolver, certo? Estamos partindo do pressuposto que existe a stack correta para resolver aquele seu problema. Na verdade, a gente vê que meio que tem duas linhas de argumento, né? A linha de existe a stack correta, a gente vai usar a stack correta, e a linha do usa o que você conhece. Bom, a linha do uso que você conhece, ela tem uma vantagem, que é você já sabe aquilo que você conhece, né? Vai ser mais fácil de fazer. Ela tem algumas desvantagens. A desvantagem é que você nunca vai aprender algo novo, e a desvantagem é que existem problemas que não vão ser bons problemas de se resolver com a stack que você conhece. Se tudo que você conhece nessa vida é Nuxt.js, muito provavelmente você nunca vai conseguir fazer o Figma, porque o Figma é feito com WebAssembly, é assim que eles conseguem fazer aquilo que eles fizeram. Agora, nesse ponto de existe a stack correta para o trabalho que a gente quer executar, primeiro eu quero que a gente defina stack correta para quê? Qual é o trabalho que a gente quer executar? O que a gente quer que essa stack faça? Porque é o seguinte, né? A stack correta para eu levar um MVP de 0 a 1000 usuários não é necessariamente a mesma stack que vai me levar de 1000 usuários a 1 bilhão de usuários. E a stack correta vai depender do que a gente vai estar escolhendo aqui, vai depender da quantidade de dinheiro que a gente tem para contratar desenvolvedores, vai depender do que os desenvolvedores que a gente tem na nossa empresa, ou do que, né, se for uma eu-presa, o que eu sei fazer. A maioria dos projetos, a maioria das empresas tá tentando, quando vai iniciar um projeto novo, né, tá tentando algo nessa linha. Tá tentando levar um projeto do 0 ao 1000 usuários. Não tá tentando chegar num 1 bilhão de usuários. Pra gente entender qual que é a stack correta, a gente precisa dimensionar corretamente o nosso problema. Então, naturalmente, a primeira parte de entender qual que é a stack correta é definir o escopo do projeto. Simples assim. Se a gente ficar pensando no usuário de número 1 bilhão, a gente vai ficar criando feature que ninguém necessariamente precisa. A gente tá resolvendo problemas de escalabilidade imaginário, certo? O primeiro desafio da maioria dos projetos, e é o desafio que eu vou considerar aqui o escopo do nosso projeto que a gente vai imaginar hoje, é ir do 0 ao 1000 usuários. Eu não vou imaginar feature para todo mundo, porque, sério, senão a gente começa a pensar, né, pô, eu vou criar aqui um sistema de pagamentos. Ah, mas e quem é um gringo morando no Brasil que não tem CPF? Cara, essa pessoa não é meu usuário, simples assim. Depois que eu tiver 1000 usuários, eu começo a pensar nessa pessoa. Agora, o que é o nosso projeto, né? E aqui a gente vai ter que imaginar um projeto possivelmente real, porque dependendo do projeto que a gente imagina, vai alterar todo o curso aqui do que eu vou escolher para desenvolver esse projeto. Como eu falei, um projeto de desenvolver o Figma é de natureza completamente diferente do projeto de desenvolver um CRUDzinho web genérico, que também é um projeto completamente diferente de eu desenvolver o FFmpeg, que é um projeto completamente diferente de eu desenvolver uma lib de autenticação. São naturezas totalmente diferentes. Antes de pensar na nossa stack, a gente pensa no nosso problema, e eu vou colocar aqui para você pensar junto comigo um problema que eu acabei de inventar, que é um SaaS para imobiliárias. Muito legal, o que esse nosso SaaS para imobiliárias vai fazer? Ele vai ajudar imobiliárias a terem uma certa vitrine virtual. Certo, a imobiliária vai ter uma experiência de conseguir mostrar os imóveis que ela tem virtualmente para as pessoas comprarem ou alugarem. A gente vai focar em imobiliárias que não têm uma presença digital ou não têm uma presença digital forte, significativa, certo? A imobiliária vai subir imagens, preços, localização, certo? Isso aí vai ser tudo informação que alguém da imobiliária vai precisar subir, e para esse alguém da imobiliária conseguir subir essa informação, vai precisar de um admin panel, né? Para a pessoa administrar ali as coisas. A gente vai oferecer esse serviço para várias imobiliárias, e o cliente final vai ter uma interface, sei lá, tipo Airbnb. O meu cliente é esse daqui, ó. O meu cliente é a imobiliária. Então, no caso, eu não quero nem 1000 usuários. Eu quero 2. Eu quero 2 imobiliárias. Meu primeiro objetivo é conseguir 2 imobiliárias. E aqui, né, o cliente da imobiliária, o cliente final, digamos assim, vai poder agendar visitas. Esse aqui é meu MVP. Vitrine virtual, imagens, preços, localização. Admin panel para a imobiliária subir ali as imagens, localidades e subir cada listing, né, cada listagem. O cliente final consegue agendar visitas e tal. A gente pode, de repente, ter aqui contratos com DocuSign. E acho que tá bom, né? Nossa, galera, como você é criativo, que ideia genial. Não, isso aqui não é criatividade, eu já trabalhei nesse projeto. Esse foi um projeto que eu fiz de fato para uma empresa anos atrás. Projeto bem legal. A partir desse ponto aqui, certo, definimos mais ou menos o escopozão do nosso projeto. A gente quer 2 imobiliárias para um SaaS super simples. A gente vai ter que identificar os componentes do nosso projeto, certo? Próxima etapa aqui. Etapa 2, né? Eu tenho mais ou menos a carinha do que eu quero desenvolver. Identificar componentes core. Bom, nessa segunda etapa, a gente viu aqui, né, de imediato, né, que eu tenho aqui admin panel, eu tenho ele também, o cliente final vai poder agendar visitas, né? Vai ter vitrine virtual. Então vamos colocar que a gente meio que tem 2 frontends. A gente tem o admin panel, que é um front-end, é o front-end da imobiliária, e a imobiliária vai ter também a vitrine virtual. 2 frontends de naturezas diferentes, né? E bom, cada imobiliária vai ter o seu admin panel.
Isso me leva a identificar que a gente tem um tipo de software chamado de multi-tenant. E como cada imobiliário vai ter sua vitrine virtual, né? Pô, eu não quero que o link seja sasdogalego.com/nome da imobiliária, né? Fica meio feio. Tipo, a imobiliária não vai querer que o cliente final saiba que ela está usando o meu software. Ela vai querer ter o site dela ali, com os precinhos dela e tal. Então, nota, domínio próprio. Cada imobiliária vai ter seu próprio domínio, e quando o cliente entrar nesse domínio, né, vai redirecionar aqui para minha vitrine virtual. Isso que tá gritando para mim multi-tenant. Galego, como que você identificou o que é um serviço multi-tenant? Cara, experiência. Dá um Google nisso daqui, tá? Multi-tenancy no geral é algo muito interessante que você precisa aprender sobre para trabalhar num projeto desse tipo. Eu sei, né? Todo software precisa cuidar de autenticação e tal. Mas a gente consegue também ver aqui, ó. Tá vendo que eu falei DocuSign, agenda visitas e tal. A gente vai ter também que o back-end vai ter que fazer umas integrações. Integrações com um provedor de e-mail, de repente, com aqueles calendários, tipo Calendly, algo assim, integração com DocuSign, de repente integração com o Slack, né? Se é uma imobiliária que vai usar o nosso Admin Panel, eles provavelmente vão ter um Slack próprio. Talvez seja interessante algum tipo de integração com o Slack da imobiliária, sabe? Esse tipo de coisa tem que ser pensado. E aí, o que a gente falou aqui também, né? Imagens. Pô, legal, essas imagens ficam onde? Tem que ser visto isso daí. Domínio próprio, né? Como que a gente vai fazer que cada imobiliária tenha o seu domínio próprio? Que vai dar um redirect, né? Na verdade, não é um redirect, é outra coisa que vai acontecer, ele não vai redirecionar para lugar nenhum. Eu só preciso que o domínio da imobiliária esteja linkado com com a vitrine virtual aqui, né? Tecnicamente, será que dá para fazer isso? Se eu não souber, eu vou ter que pesquisar, né? Vai que seja um problema impossível. Com certeza a gente vai precisar mandar e-mail, né? E esse processo aqui de identificar core components, certo? Eu levantei isso daqui para você olhar em 5 minutos, menos até. Essa parte não é uma parte que você vai querer fazer em 5 minutos. Essa parte é uma parte que você vai querer fazer em, tipo, 5 horas com 3 pessoas em cima disso. Você vai querer desenhar alguns esboços de telas, ver quais as features sem as quais o MVP não pode existir, certo? Quais são as features imprescindíveis para a gente ter algo que seja minimamente atraente para uma imobiliária utilizar, quais plugins de terceiros que a gente pode usar aqui, o que a gente vai de repente poder delegar para algum terceiro e o que a gente vai querer fazer próprio, sabe? Escolhas erradas aqui vão nos custar muito caro, né? Ah, e outra coisa que eu nem falei sobre, tá? Tem esses dois aqui, né? A gente não falou se isso aqui é app iOS e Android, ou se é web, de repente web PWA, são coisas que têm que ser pensadas. Para MVP, certo? Te falei aqui, 0 a 2 usuários. Bom, para 2 usuários eu só preciso ter suporte web, eu não preciso ter app, eu não vou ter app. Mas seria algo que influenciaria a minha escolha de stack se eu soubesse que é um software mais voltado para app. E é muito importante você ficar um tempão nessa identificação de core components, porque, por exemplo, se eu não me toco que isso aqui é um software multi-tenant e eu faço a escolha errada de stack depois, cara, isso vai me custar muito caro. Essas 5 horas que eu economizei não identificando os core components, né, vai me custar semanas, talvez, de trabalho. Gasta um tempinho aqui adequado, desenha bem certinho aqui o seu MVP, certo? O que é, de novo, mínimo produto viável, vai integrar com o quê, né? Precisamos testar aqui as nossas presunções, ver se tudo faz sentido. Dito isso, identificamos nossos core components, a gente vai querer fazer outro trabalhinho que vai levar um bom tempo, que é pesquisar tecnologias, né? Pesquisar, debater, pensar, encontrar quais tecnologias a gente vai usar para chegar nesse MVP aqui. Dados os nossos componentes core, os nossos componentes importantes, quais tecnologias que vão conseguir nos auxiliar a chegar nisso daqui de maneira rápida e de maneira que escale para, novamente, 2 usuários. Não 2 bilhões. 2 usuários é o que eu quero agora. Se eu conseguir 2 usuários, o software que funciona para 2 usuários funciona para 2.000. Se eu conseguir 2.000 usuários, com esse SaaS aqui, eu já vou estar faturando mais de 1 milhão por ano, provavelmente. Quanto que dá 2.000, 1 milhão para 2.000? Qual o número que vezes 2.000 dá 1 milhão? É R$ 500. Nossa, eu vou estar faturando muito mais do que a imobiliária vai me pagar. Cara, nisso daqui, pô, acho que assim, pelo menos 5 mil por mês, né? Menos que isso nem faz muito sentido. 5 mil por mês, se você tiver 2.000 usuários, você vai estar faturando aí uma bagatela de 10 milhazinhas por mês, Por mês não, perdão. Por ano, né? Estamos falando em 5 mil anual aqui. Pô, mas dá pra cobrar 5 mil mensal, né? Enfim, 10 mil, tanto faz se é anual ou mensal. No momento que você estiver faturando 10 milhões, anual ou mensal, tanto faz, e você estiver batendo em problemas de escalabilidade, aí a gente pensa numa stack nova, né? A gente pode reescrever tudo do zero, pode contratar um monte de dev. Se a gente chegar nesse número aqui, a gente vai ter o grande problema de escalabilidade, o grande problema de o SaaS que eu criei para chegar em 2 usuários não tá escalando para 2.000 clientes. Realmente um problema fantástico, né? Enfim, parte difícil chegar nesses 2.000 aqui. Por isso que eu sou bem contra a otimização prematura, tá? No momento que a gente tiver 2.000 clientes pagantes, a gente não tem um problema, a gente tem uma solução. A solução se chama dinheiro. Agora vamos lá, pesquisar tecnologias. Eu já tenho um viés próprio aqui, eu tenho várias opiniões próprias do que eu vou usar. A gente vai falar sobre elas. Mas o que eu faria aqui?
Em todas essas etapas, eu vou querer estar checando se as minhas presunções estão corretas. Eu vou jogar tudo isso aqui no meu LLM. Eu vou falar aqui, tá? Quero fazer um SaaS para imobiliárias que tem vitrine virtual, imagens, preços, localização, enfim, tudo que a gente discutiu aqui. Vou estar jogando no meu LLM. A LLM que eu uso é a da Abacus AI porque ela tem todas as outras e custa apenas $10. A Abacus é patrocinador do canal. É a única LLM que eu pago mensalmente. Eu pago $10 por mês para ter acesso a tudo isso daqui. Todas as outras IAs eu posso usar aqui. É mais barato do que pagar só o GPT. Certo? Sinceramente, eu não vejo muito sentido em pagar qualquer outra. Com esses $10 você vai ter acesso também a um editor de código próprio deles, que tem ali o agente que pode escrever código e tal. Uma experiência parecida com a do Cursor, por exemplo, só que por só $10. E você vai ter também o Deep Agent. A gente já vai falar dele. Vamos fazer essa pesquisa aqui antes. SaaS para imobiliárias, né? O que o GPT 4.1, que é um dos mais novos, vai me dizer. Vai me dar aqui que eu tenho um back-end Node ou Express, um Fast API ou Django. E isso daqui é um ponto até que eu ia tocar para vocês, tá? Ponto que a gente vai querer falar sobre isso. Python Django tem excelente suporte para multi-tenancy e admin. Isso é bem importante pra gente. Bem importante pra gente. Novamente, Postgres, suporte nativo a esquemas multi-tenancy. Bem importante também. É core, é central do negócio, sem o qual o negócio não existe. Sem multi-tenant, o nosso business não existe. Front-end, Reactzinho, não me deu mais nenhuma opção, né? Mas eu tenho outras ideias, que eu vou levantar aqui. E o iKit, meio que tanto faz, sinceramente. Mapa, API do Google Maps, pode ser. Admin Panel, React Admin. Legal. Não conhecia, por acaso nunca usei, mas bacana. Aqui, o IA não falou muito da questão de domínio próprio, né? Falou cada imobiliária pode configurar seu domínio. Realmente pode, mas não é muito difícil isso. Hospedagem deu várias opções, não sei nem por que falaram de Heroku aqui, não gosto. Vercel, AWS, GCP, DigitalOcean. E me deu aqui um resumão, né? Vou pegar esse resumão e vou fazer tudo como tá descrito aqui? É claro que não. Eu tenho mais opiniões. Eu tenho outras ideias que eu vou expor pra gente. Agora, se você quiser, a Abacus AI tá custando $10, todo o ferramental deles, incluindo Deep Agent, que é o agente novo deles, bem bacana. Aqui na tela você pode ver o exemplo deles que, por exemplo, pode conectar o seu Gmail e fazer diversas ações baseadas nos e-mails do seu Gmail, pode fazer um resumo, um PDF, criar respostas para alguns desses e-mails. Aqui no caso, né, criou um Markdown com action items, né, coisa que a pessoa vai ter que fazer. Eu já usei o Deep Agent também anteriormente para encontrar aqui por bilhetes baratos entre Portugal e Florianópolis, né? Encontrou aqui um ticket por $697. Ele faz de fato, ele pesquisa lá no Google e tal. Enfim, Deep Agent é bem legal. Você vai ter acesso a isso também. Você vai poder usar o Deep Agent 3 vezes por mês com a assinatura básica. E tem também a assinatura Pro, que custa $20, que vai te dar mais acesso ao Deep Agent. Aí depende da complexidade da task que você usar, mas geralmente você vai poder pedir 25 acessos, né? De repente vai na assinatura básica, testa o Deep Agent, se você gostar, se você achar muito útil, você pode evoluir para Pro. Agora, com a minha pesquisa de tecnologias, que eu geralmente vou usar bastante IA para isso, eu acho que a IA é bom para checar suas presunções, certo? Mas como a gente viu ali, ela deu sugestões que não é necessariamente as que eu concordo. O que vai pesar? Além do meu projeto, existem coisas fora projeto que vão pesar na minha decisão de stack. Certo, por exemplo, a gente viu aqui que, bom, eu não vou fazer aplicativos, mas se eu fosse fazer aplicativos, eu não vou querer escrever, eu tenho 0 usuários, eu não vou escrever 3 apps, não faz sentido. Como eu tenho 0 usuários, o máximo que eu quero é ter um front-end só. Para esse um front-end, né, se eu necessariamente precisar ter uma presença em iOS e React, iOS e Android, eu usaria React mais React Native, sabe? Que aí eu consigo ter uma presença nos 3. Pô, eu jamais faria nativo, talvez até Flutter, melhor do que isso. Nativo é muito app. É muito app para pouco usuário. Como nós queremos ter poucos, né? Queremos chegar nos nossos poucos usuários, eu nem vou me preocupar com app. No momento que eu tiver mais usuários, eu começo a pensar em app depois. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de aventureirismos na escolha de tecnologia. Eu vou sempre escolher uma tecnologia madura, né? Confundi com o inglês. Vou ter um perfil bastante conservador aqui. Eu vou querer escolher algo que minha equipe domina ou que ela vai ter facilidade de dominar rapidamente. Se eu já tiver equipe, né? Se não, talvez seja algo que eu domine. De repente, algo que eu consiga ajuda fácil, certo? Vamos supor que eu sou muito nerd de Elixir e eu estou inserido em várias comunidades de Elixir por aí. Aí Elixir deixa de ser uma tecnologia meio fringe, meio bizarra, se eu já estou inserido na comunidade, porque eu sei que de repente eu vou conseguir contratar aquelas pessoas da comunidade para me ajudar a escalar o serviço, certo? Eu conheço a comunidade, eu sei as limitações da tecnologia. Como eu, pessoalmente, não conheço, eu, pessoalmente, não estaria considerando Elixir como uma alternativa séria. Não que não seja, tá? É porque eu não domino, minha equipe não domina, não é uma tecnologia que pode até ser madura, mas ela não é presente facilmente assim no mercado. Você não chuta uma árvore e cai 10 Dev Elixir. É difícil. E o legal da parada é que, assim, a gente vai ter algumas opções legais, algumas maneiras diferentes, todas válidas de fazer essas coisas. Amplamente falando, a gente vai poder escolher front mais back separados,
ou a gente vai poder também escolher full stack. E nisso daqui existem diversas diferentes combinações disso daqui, tá? Algo que eu quero que você pense sobre é a gente entender o que é o nosso diferencial, o que é o grosso aqui do trabalho que precisa ser feito. E aqui, penso eu que quanto mais B2C, né, business to consumer, mais vai importar a UI, UX e otimizações de front-end no geral. E quanto mais B2B o negócio, quanto mais business to business, menos vai importar isso daqui. Menos a gente vai precisar de responsividade, de optimistic UI, animações bonitas. Sério, você já viu um RP, um software de empresa para empresa, assim, um negócio de gerenciamento de sei lá o quê? Você não vai ver um negócio usando ShadCN e as paradinhas mais bonitas e moderninhas. Não existe tanto essa necessidade. A venda em B2B, em business to business, ela é muito menos uma venda via uma landing page super bonita e super reativa e cheia de animações, ela é muito mais uma venda via chamada, de um para um, demonstrando que eu resolvo o meu problema. Sendo assim, tendo isso em mente, e aqui eu tô expondo meu viés, tá? Isso daqui, essa UI altamente customizada aqui, não é minha prioridade. Agora, eu sou um dev nativamente back-end, eu sei muito mais back-end do que front. Se eu fosse um dev com uma capacidade absurda em Vue, vamos supor que eu seja o melhor dev Vue que eu conheça, um dev Vue genial, muito rápido, eu escolheria Vue e eu pesaria muito mais pro front-end. Talvez até ao ponto de tentar fazer tudo em Nuxt. Certo, a minha capacidade vai influenciar a decisão. Pode ser que Nuxt não seja a melhor coisa para essa aplicação, e não é. Para essa aplicação eu não acho que seja. Mas se eu sou um cara muito bom nisso, cara, de repente eu vou tentar vir por aqui, que é aqui que tá a minha vantagem. Tipo, se pra mim não é nem um pouco difícil fazer uma UI UX boa, e tipo, em 2 dias eu consigo fazer uma experiência muito boa, é isso que eu vou fazer. Tem que entender, né? O que é o nosso diferencial, o que a gente quer pesar mais. E nesse nosso projeto, ele é um projeto full stack, então imagina um projeto full stack assim, né? Em que o verdinho aqui é o meu back-end, o azulzinho aqui é o meu front. Quanto que eu quero pesar em cada uma dessas coisas, né? Porque essa decisão do quanto de trabalho eu quero ter pra deixar o front-end super bonito, ou essa necessidade de um front-end ultra reativo, vai influenciar na minha escolha. Pensa num app B2C, né? Business to consumer. Sei lá, qualquer um. Abre aí um Twitter da vida, por exemplo, qualquer coisa do tipo. O front-end deles vai ser um front-end totalmente diferente de um app cujo principal cliente vai estar usando um painel de admin. Para esse caso, eu vou argumentar que nossa necessidade para front-end é pequena. Você pode falar, mas tem um cliente final ali que o cliente final vai precisar ver essa vitrine virtual precisa ser bonita. Cara, sim, essa vitrine virtual precisa ser bonita, mas eu não acho que faz tanta diferença assim, tá? E não é esse cliente que tá me pagando. Quem tá me pagando é o cliente business. Então, acho que o front, uma consideração que eu acharia menos importante, o back-end bem mais importante. Mas o back-end também não é nada de ultra complexo. É um back-end que eu diria de baixa complexidade. Sendo assim, a minha principal consideração, sendo que, assim, não precisa de uma interface super complexa. A parte de CRUD do back-end também não é super complexa, a parte de lógica de negócios é bem simples e trivial até. O que vai ser mais complexo vai ser aquelas questões de multi-tenant, ter um painel de admin e tal, eu conseguir administrar tudo ali bonitinho, as integrações. A minha principal consideração é o que me leva pro meu MVP mais rápido. Eu acabei de te falar, eu não sou muito bom no front-end. De repente, se eu fosse um cara muito bom no front-end, a resposta para essa pergunta do que me leva pro MVP mais rápido seria: faz tudo em Nuxt, depois se vira. Depois você vê o que você faz. Mas beleza, vamos dar uma brincadinha aqui nas possibilidades, certo? A gente tem a opção de front-back ou full stack, são coisas diferentes. Ambas opções são válidas. Vamos supor que eu queira ter um front-end, digamos assim, nativo ali em JavaScript com um framework moderninho. Quais são as principais opções que eu vou considerar seriamente? React, porque eu conheço e tenho experiência. Vue, porque eu conheço e tenho alguma experiência. Ponto, acabou. Além disso, se eu quiser aprender algo novo, se eu quiser considerar outras coisas, talvez um Svelte, talvez um Angular, mas sinceramente eu usei Angular anos atrás, eu tenho um pouco de ranço disso, então eu não consideraria Angular, mas é preconceito pessoal, tá? Se for para usar um front dedicado, eu escolheria um desses dois, mas eu não estou convencido de que eu preciso usar um front dedicado. Quando a gente pensa em frameworks full stack, né, eu falei de Nuxt, a gente sabe que Next.js existe também. O problema de Nuxt e Next.js é que eles são full stack, só que eles são full stack muito mais front. Tipo, eles são full stack, entre aspas, quase, assim, eles são muito mais front-end. E essa não é a nossa necessidade. Eu não quero um full stack que seja muito front e pouco back, eu quero um full stack que seja muito back e pouco front. Então, não vou considerar muito isso daqui, tá? Essas não são opções que eu vou levar muito a sério pra esse caso, mas poderia. Enfim, né? Se a gente for em front e back a gente tem infinitas opções, tá? A gente tem aqui o Spring Boot, a gente vai poder ter Node.js também, tem, sei lá, qualquer coisa em Golang, qualquer Gin, talvez.
E aqui eu vou levantar 3 opções também, que são back e são full stack, que provavelmente seria o tipo de solução para a qual eu gravitaria. Django, Laravel e Rails. Copio isso daqui, colo isso daqui. Full stack com Django, Laravel e Rails. E aqui, eu tenho bastante experiência com Django. Você provavelmente já me viu falar mal de Django nesse canal. Eu só falo mal porque eu tenho experiência. Aquilo que eu não tenho experiência, eu não costumo falar muito mal. Por que Django? Por causa disso aqui, ó. Multi-tenant e admin panel. Alternativa, se usar Django, admin nativo é muito bom para MVP. É mesmo? Multi-tenant. Django é bom para multi-tenant. E talvez, se eu for nessa linha aqui, ó, Django ou Laravel ou Ruby on Rails, nesse primeiro momento, eu talvez nem precise desse front. Eu vou usar só back-end templates até conseguir ali o primeiro e o segundo cliente. Aí você vê, pô, precisei de uma necessidade de ter um front-endzinho, eu preciso evoluir isso daqui, né? Como que isso aqui vai evoluir? Sei lá, quero embelezar um pouco mais meu front, certo? Os clientes estão reclamando que o front não tá muito legal. Esquece o template aqui nativo dessas ferramentas. E a gente pode adicionar um HTMX, né? E a gente pode muito bem usar Django e HTMX, de modo que a gente tem um pouquinhozinho aqui de front-end e muito full stack. E em algum momento no futuro, se surgir a necessidade, e provavelmente, se o software der certo, a necessidade ela vai surgir, eu vou sair desse HTMX e eu vou ter um front de verdade, sem precisar deletar o meu Django. Eu provavelmente consigo levar esse Django ou Laravel ou Rails muito longe antes de eu precisar reescrever ele. Mas galera, você tá realmente defendendo Django, Laravel e Rails? Nada disso é moderno, nada disso é bonito, nada disso tá no Zeitgeist do Twitter. Vocês são frameworks dinossáuricos. São frameworks dinossáuricos, mas são frameworks que eu sei que resolvem meu problema. Deve ter algo no Spring Boot que resolve esse problema com facilidade? Deve. Node.js deve ter algo também? Deve. Usando Nest.js talvez dê. Go deve ter alguma coisa nesse sentido também. Mas essas são as soluções que eu conheço, que eu sei utilizar. Mentira, Rails eu não sei, tá? Rails eu não sei não. Mas supondo que eu saiba, a que eu sei aqui mesmo é Django, e é Django que eu utilizaria. Supondo que eu sei utilizar, preenche esse requisito aqui, ó. Eu consigo ajudar facilmente, eu sei que eu consigo ajudar facilmente, eu sei que pelo menos eu domino, e eu sei que são ferramentas maduras para a solução do meu problema. Você pode falar, nossa, mas Node.js é muito maduro, tem um ecossistema muito maduro. Tem um ecossistema muito maduro, verdade. Agora, eu não sei se é maduro para resolver esse problema. Eu não sei como é que é o admin panel do... Tipo, como que eu integraria um admin panel legal e fácil no Node.js. Em Django é muito fácil. E a gente definiu que o meu problema, o que eu quero resolver é o que me leva pro MVP mais rápido. Eu não sei se eu vou chegar nesse MVP rápido com o Node. E às vezes, tá, essa daqui é a pergunta que eu quero solucionar, tá? Às vezes a sua pergunta não é essa. Às vezes a sua pergunta é isso daqui, ó, o que me leva pro emprego mais rápido? Para a qual a resposta é completamente diferente. Você entendeu? Entendeu por que é tão importante a gente levantar, tipo, qual que é o meu requisito aqui? Eu falei, eu não quero escalar para 1 bilhão de usuários. Só que se o seu objetivo é entrar no Google, o seu objetivo é escalar para 1 milhão de usuários. Seu objetivo é dominar tecnologias que escalam para 1 milhão de usuários. O meu objetivo é conseguir que 2 imobiliárias sejam meus clientes, que essas 2 imobiliárias sejam tenants do meu software e que elas tenham um admin panel e uma vitrine virtual. E para esse objetivo, baseado na minha experiência, eu estaria escolhendo primeiro um Django, para depois evoluir para um Django com HTMX, né, HTMX, para depois evoluir para um Django com React ou Vue, para em algum momento, se surgir a necessidade, eu não acredito que essa necessidade vá surgir nunca, talvez, mas se surgir, aí eu posso ver de migrar esse Django para algo mais performático, como um Spring Boot, como um Golang. Pronto, falamos do código. Mas falta coisa ainda. Essa aqui não é a nossa stack inteira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Banco de dados, DB. Aqui tá, por padrão. Todo projeto meu, ele é SQL, eu não considero NoSQL para criar um projeto, eu acho que é mais trabalho, é mais fácil, tipo, quase todos os problemas se traduzem bem para problemas de SQL. Eu acho que isso aqui me dá mais robustez e mais velocidade também, certo? O SQL inviabiliza que eu fique tropeçando no meu próprio pé, como eu já escolhi SQL. Postgres por causa do suporte para multitenant. Ponto, não quero mais discutir sobre isso. Se surgir a necessidade de caching, certo? Vamos supor que exista a necessidade de cache, de salvar logs, salvar user settings. Aí, Mongo, Redis ou Dynamo. Ponto. É simples assim. Não vou mais falar muito sobre o banco de dados. Mais uma coisa, nota. Importante aqui, ó. E nessa etapa, né, você vai ter sempre querendo voltar aqui para os seus requisitos. Aqui, ó. Imagens. Imagem não vai no meu Postgres, né? Não faz sentido. Então, imagens, mas sinceramente, qualquer um vai... Aqui, ó. Qualquer Blob Store ou qualquer armazenamento de imagens vai servir, não tem nenhum problema. É tudo meio igual. Essa questão aqui de domínio próprio e tal, a gente pode ver com o nosso Cloud Provider, certo? A Amazon tem algo chamado Route 53, eu acho. Mas tem soluções nesse sentido também, não precisamos esquentar muito a cabeça aqui. E com isso daqui, eu vou dar por encerrado a minha pesquisa de tecnologia, o que vai me levar pro próximo ponto, infra e escalabilidade, certo?
falei múltiplas vezes, não tô preocupado em escalabilidade. E como a gente escolheu Django, Django meio que naturalmente vai nos induzir para uma arquitetura meio monolítica. Tudo bem, gosto, concordo, para MVP acho correto. Eu visualizo isso daqui tendo um grande servidor, um host de front-end, se precisar, tá? Porque no momento que o nosso Django for iniciado, a gente vai estar mandando HTML over the wire. Dá um Google nisso aqui. Tipo, não necessariamente você nem precisa disso aqui, tá? Mas enfim, um banco de dados, uma blob store, algo para nos prover e-mails. Nota, nada de muito complexo, né? A nossa escolha de Django, e eu vou falar sobre isso depois na próxima etapa, tá? A minha escolha de Django, ela vai pesar muito no fato de eu não vou querer usar lambdas, eu vou querer ter um server rodando mesmo. Eu vou querer uma arquitetura mais monolítica que roda num servidor, um jeitão mais tradicional assim mesmo. E esse jeitão, essa carinha aí, baseado nos meus componentes, certo? Baseado nos componentes que eu queria. E, se fossem componentes diferentes, possivelmente eu quereria algo diferente. Vai levar porque eu quero, que é um caixotão. É um servidor grande pra hospedar minha aplicação e algumas parafernalhazinhas aqui, né? Tipo, de repente nem preciso de nada muito cabuloso para e-mail. Eu posso fazer um request para MailChimp, ou SS da Amazon, ou Resend. E, dada a simplicidade da infra, que baseado na stack que a gente escolheu, e baseado no que eu conheço, tá? A AWS pode ser um cloud provider adequado. Cloudflare pode ser um cloud provider adequado. Eu provavelmente iria no Hetzner. Serverzão no Hetzner tá mais que bom e fechou. Aqui a gente vai querer dar algumas certas indas e vindas na nossa infra com as nossas tecnologias, tá? Porque, por exemplo, supondo que de repente eu tenha escolhido um Next.js, isso vai influenciar a minha escolha de infra de modo que eu vá priorizar deployar isso em uma Vercel. Ou se eu quiser um serverless framework com muitas coisas serverless, se eu tiver filas e retry queues e lambdas e tal, isso vai me influenciar para uma AWS. Como eu escolhi? Né, HTML over the wire, o bagulhão mais dinossáurico que existe. Muitas das considerações de infra não são considerações que eu preciso pensar muito sobre. Como é algo muito básico. Né, o mais complicadinho aqui talvez seja como é que eu vou solucionar esse e-mail aqui. Simplesmente dá para usar o MailChimp, dá para usar o Resend, qualquer coisa. Não faz tanta diferença. E nota, novamente, essa parte aqui de infra e escala é simples, porque eu estou falando de MVP. Se a sua empresa já tem 100 mil clientes, aí muda tudo, aí esquece. Aí isso daqui, a própria infra, baseada na sua necessidade de servir 100 mil usuários, pode influenciar na sua escolha de framework e linguagem de modo que Django não se torna mais viável. Porque se você me falar que você tem de cara, eu tenho 30 desenvolvedores e eu tenho 100 mil usuários já do dia zero, eu não pensaria mais em Django, eu já iria direto pra outra coisa, de repente Spring Boot, sabe? Enfim, tudo uma coisa sempre influencia a outra, né? O que nos leva para o 5, onde a gente vai juntar tudo isso daqui e fazer um Proof of Concept. Aqui você vai criar um repositório do zero, você vai fazer um protótipo, e você vai ver se tudo funciona da maneira que você acha que funciona, do jeito mais simples possível. Tipo assim, consigo deployar Django no Hetzner? Cara, vai lá e tenta. De repente você vai pensar, pô, aí eu vou querer usar um Docker aqui. E aí nesse protótipo aqui eu tô vendo que de repente é legal eu fazer aqui um CI/CD, né? Aí como que eu vou fazer esse CI/CD? Pô, vi aqui GitHub Actions, que esse GitHub Actions vai deployar meu Django lá no Hetzner. Aí aqui eu testei alguns provedores de e-mail, mas eu vi que o Resend não era tão legal assim. O Resend funciona melhor com React. Eu acho que eu vou pra MailChimp. Meu admin panel funcionou? Como que eu solucionei o problema de domínios custom, né? Vitrine virtual funcionou e aqui a gente não quer testar funcionalidade. A gente quer ver, consegui deployar meu Django? Consegui. Conseguir vitrine virtual pode ser que, assim, a vitrine virtual seja só, tipo, um texto, oi, eu sou a vitrine da imobiliária X. Beleza, funciona. Admin panel, abriu ali, consegui que a imobiliária abrisse o admin panel? Consegui. Fazer isso aqui vai dar um trabalho e vai validar as escolhas que você fez anteriormente, ou vai fazer com que você mude essas escolhas. É muito importante, na minha visão, tá? Esse Proof of Concept eu acho importantíssimo e imprescindível. E vale muito a pena você fazer isso e você testar cada um desses componentes aqui, tá? Por isso que é tão importante identificar os core components, testar cada um e ver que funciona. Tipo assim, funciona, conseguir hospedar a imagem. Funciona, conseguir integrar com Slack. Funciona, conseguir ter uma vitrine virtual e um admin panel. Isso aqui não é pra fazer o negócio mesmo, é pra ver que funciona, é ver que você não vai esbarrar num problema que você não previu. Previu. Baseado nesse Proof of Concept, você vai também entender os 6 aqui, que são seus padrões do projeto, porque você, ao fazer o Proof of Concept, entendeu o problema, conseguiu visualizar onde é que é o grosso do trabalho, o que vai dar mais trabalho, o que vai dar menos, e aí você vai escolher a sua arquitetura. Tipo assim, Clean Arch faz sentido? Pô, sei lá, para um MVP talvez não. Event Driven Architecture faz sentido? Bom, esse é um projeto naturalmente event-driven? Na minha opinião, não. Mas você pode pensar ali em Dependency Injection, pode pensar em arquitetura em layers, tal, todo esse tipo de coisa. Você padrões projeto e assim, não sou eu que vou te explicar isso aqui agora, tá? Cada um desses demoraria algumas horas para eu te explicar. Você tem que, baseado na sua experiência, escolher a melhor arquitetura no momento. E se você não souber também, tá tudo bem. Eu pessoalmente não acho que escolher errado aqui
num MVP que tem 0 usuários seja um grande problema. Mas enfim, padrõezinhos do seu projeto ali, isso tudo, tá? Todas essas etapas aqui, ó, a etapa de prototipação, a etapa de decidir os padrões do projeto, pode ser que você veja que as decisões que você tomou aqui em cima, ou pode ser até que surgiram novos componentes core que você não tinha pensado, e agora que você fez a proof of concept você pensou, e aí você acaba voltando para essa etapa e depois você tem que reescolher outras tecnologias diferentes que pode influenciar em escolher providers diferentes. Esse é um processo iterativo que vai e volta, você dá 2 passos para frente, não, 2 para frente, 1 para trás, 1 para trás, 2 para frente, entendeu? Escolher uma stack não é um trabalho de 5 minutos. Claro, dadas as proporções do projeto. Se é um projeto para aprendizado, um projeto que você está fazendo no seu tempo livre, para se divertir, para qualquer coisa do tipo, para aprender uma tecnologia nova, aí pode ser uma decisão de 5 minutos, tá? Se é um projeto mais sério, não é uma decisão de 5 minutos, não é nenhuma decisão de um dia, é uma decisão que, até você acertar ali todos os penduricalhos, todos os pequenos e mínimos detalhes de quais libs você vai usar, qual autenticação você vai usar, qual provedor de serviço de e-mail, qual cloud, pode demorar até algumas semanas. E por fim, feito tudo isso, se ficar tudo isso na sua cabeça, não vale de nada. Você vai documentar as suas decisões em um ADR. Dá um Google aí no que é um ADR, se chama Architecture Decision Record, e nessa ADR você vai documentar quais premissas eu tinha, como eu validei essas premissas, como eu concluí, baseado nisso, né, que sei lá, que Django era adequado. E documente todas as suas decisões, coloque links de artigos que você leu, certo? Cria um ADR bonitinho para você poder revisitar isso, de repente no futuro ver onde você errou ou onde você acertou, e talvez no futuro seu aplicativo dê muito certo, tá? O seu aplicativo deu super certo, e agora que você é um CEO e um dev lá na frente tá olhando para esse Django e pensando, cara, Django é um lixo, por que algum idiota escolheria Django para fazer isso? Ele pode ler o seu ADR e ver que o seu problema na sua cabeça era ter uma aplicação que resolve multi-tenancy e que você queria chegar nas 10 primeiras imobiliárias. E esse dev lá no futuro pode pensar, bom, legal, meu CEO escolheu o Django corretamente, porque na época ele tinha um problema que ele queria criar um MVP de uma maneira rápida, ele criou, deu certo. Hoje o nosso problema não é mais esse. Hoje o nosso problema é levar o nosso MVP para 1 bilhão de usuários, e baseado nesse ADR aqui que você escreveu, você vai poder ver que, de repente, as premissas agora mudaram, já que o nosso serviço evoluiu. Como as nossas premissas mudaram, o nosso D aqui, nosso decision, vai mudar também, o que vai influenciar o futuro da nossa aplicação. Documentar essas decisões é importante para você aprender e para que o seu projeto possa evoluir de maneira que fique claro quais decisões foram tomadas por quê. Às vezes, alguém vai olhar no futuro e vai pensar, cara, que estúpido, né? Essa pessoa escolheu o Django ao invés de escolher Node.js. Mas essa pessoa não pensou no problema de multi-tenants. E aí ela leu na ADR, ela entendeu esse problema. Enfim, DR é legal, documentar as decisões é legal. E em linhas gerais, essas são mais ou menos as etapas, tá? E assim, né, a gente tá embelezando aqui o negócio, tá fazendo algo longo, uma explicação bem pensadinha, bem esmiuçadinha. Lembra que isso aqui é pra um negócio um pouquinho mais sério, né? Algo que você vai levar com um pouco mais de seriedade. Projeto pessoal, cara, faz o que você quiser, faz o que você quer aprender, faz o que você tem vontade. Tipo, ignora tudo isso daqui se você quiser fazer um projeto pessoal pra se divertir, tanto faz. E era isso. Eu tô pensando em fazer um... Eu tô devendo esse vídeo há muito tempo, na verdade. Que é um vídeo de eu fazendo software do zero, de repente eu posso fazer isso, fazer o software e tal, mas, cara, vai me dar muito trabalho. Se eu conseguir tirar umas férias esse ano, aí eu faço um vídeo de, sei lá, umas 3, 5 horas, de eu fazendo talvez algumas dessas etapas, criando um projetinho do zero e tal. Ia ser bem legal. Mas enfim, não sei se eu tenho tempo pra isso. Beijo pra vocês.